Vamos falar de Petrobras. Vamos falar de Petrobras, porque também as coisas estão... Olha, tentaram fazer o escarcéu com aquilo que escarcéu não merece. Vamos lá. O que... Não era para... Se fosse como o Museu da Direita Histérica está dizendo... fosse como o Museu da Direita Histérica está dizendo, era para as ações da Petrobras terem despencado 200% hoje. Eu estou fazendo hipérbole, né? Só que as ações da Petrobras, até a última vez que eu vi, estavam subindo 2 e pouco. Foi isso. E ao longo do dia subiu mais até. Depois aí de tantos jornais terem chilique, aí até mudou um pouco. Mas de qualquer modo, o resultado da Bolsa hoje não teve nada a ver com Petrobras, não. Mas vamos falar, o que tem de Petrobras? Vai. A Petrobras anunciou nesta terça que a paridade internacional do preço do petróleo será apenas uma referência a ser usada pela empresa, mas não vai determinar mais o preço final dos combustíveis. A regra valia desde 2016 e usava como referência o preço do barril no mercado internacional e a variação do câmbio, isso é, o preço do dólar. A Petrobras também considerava os custos logísticos, como o fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos dutos internos para transporte. E agora será o quê? Além do preço da commodity e da variação cambial, serão levados em conta valores regionais e margens da própria companhia decorrentes da produção, importação e exportação. Olha aqui. Nós não deixou de haver o preço, a paridade. Os preços internacionais continuam a ser uma referência. Tá? Então, antes, o preço do petróleo, dos combustíveis é assim. Quanto é que está o barril do petróleo? Variou tanto. E o dólar? Tanto. Pega a variação do dólar mais barril do petróleo. E aí, colocava alguns custos operacionais aqui e se definia o valor dos combustíveis. Eu sempre fui contra que a Petrobras tivesse prejuízo. E isso chegou a acontecer, nós chegamos a importar combustível a um valor inferior, nós chegamos a vender combustível a valor inferior àquele de importação. Obviamente isso não era certo, quando os combustíveis ficaram congelados no governo Dilma. E aí a Petrobras tinha prejuízo. Claro que isso não pode mais acontecer. Agora, a simples paridade como estava, sempre foi uma insanidade. Ela está na raiz da greve dos caminhoneiros, liderada, diga-se de passagem, por Jair Bolsonaro. E desde aquele tempo eu critico esse modelo. Modelo esse que dá lucros fabulosos à Petrobras, que fez a empresa ser a segunda maior distribuidora de dividendos do mundo, investindo, diga-se, muito pouco. E hoje eu vi gente falando, acabou o sistema virtuoso da Petrobras. Que sistema virtuoso, maluco? Que sistema virtuoso? Sistema virtuoso que fez o que fez com o preço dos combustíveis, que armou a crise que armou, levando, aliás, Jair Bolsonaro na boca da urna a caçar ICMS dos estados, a suspender impostos federais. Esse sistema é virtuoso para quem? Vá ver a lei que criou a Petrobras, vai ver qual é o papel da Petrobras. Sim, a Petrobras tem de dar lucro a seus acionistas, inclusive o governo, que é o principal. É uma empresa de economia mista, que está no mercado, tem que dar lucro. Tem que gerar dividendos. Agora, ela não pode ignorar o mercado em que ela opera. O que se tinha aí é uma insanidade. Só que, atenção, a paridade continuará a ser uma referência. Sabe por que as bolsas, só porque as ações não despencaram? Porque continuará a ser uma referência. Agora não será a única referência. Como está aqui, né? Vamos lá. Se a companhia consegue, Larissa, ter um ótimo desempenho na produção, ter ganhos na produção e ganhos de produtividade,
se ela consegue boa relação na exportação, se ela tem, em suma, resultados apreciáveis, isso não pode interferir também na formação do preço dos combustíveis? Mas isso não interfere na formação de preço de qualquer empresa, ô Valio Bene? Ou não? Interfere. O desempenho de uma empresa interfere na formação dos preços dela. Por isso que você tem concorrência, aliás. Aliás, por que você tem concorrência? Não é porque as empresas têm regimes próprios e diferentes de administração que pode fazer preços melhores, Valio Bene? Sim. Quer dizer que então a Petrobras tem que ignorar eventuais benefícios da empresa que poderiam incidir para baixar preço e só ficar com câmbio e o valor do barril? Isso é era uma estupidez. Tem de mudar. Não está muito claro ainda como é que se vai formar esse preço, e com isso eu concordo. Agora, de qualquer modo, a paridade não desapareceu. Como referência. Como referência. Ela vai ser levada em conta. Imagina, o preço do barril dispara, tá não, que a gente... Só não será a única questão a ser levada em conta. E está certa a empresa. Comentaristas econômicos que no Brasil viraram samba de uma nota só, né? Podiam montar, aliás, os comentaristas econômicos, com raras exceções, podiam montar o sindicato do Partido Único. Acabam falando sempre a mesma coisa. Apesar da histeria, o mercado brasileiro, as ações não despencaram. A Bolsa, você está com os números aí? Vamos dar já, Valio Bene? Tenho aqui. Quanto é que fechou a ação da Petrobras? As ações preferenciais tiveram alta de 2,49%, R$ 26,30, e as ações ordinárias, a Petri 3, alta de 2,24%, R$ 29,20. Isso. A Bolsa como um todo acabou fechando negativa, é isso? Não, em queda de 0,77, isso aí, queda de 0,77. Mas nós vimos ali que, por exemplo, o desempenho do Magazine Luiza apresentou resultados, teve um desempenho muito ruim. O varejo brasileiro, esse aí é o problema do varejo brasileiro, que decorre dos juros estratosféricos e de uma economia que está aí encolhida. Isso contribuiu para derrubar a Bolsa, não a Petrobras. Não a Petrobras. Aliás, a Bolsa só não caiu mais porque a Petrobras tem um peso gigantesco na Bolsa. E com o peso gigantesco que ela tem, a Bolsa caiu pouquinho perto do desempenho de algumas empresas. Porque subir 2,5% num dia é muita coisa. Sim, é uma das 5 ações que mais subiram hoje, as da Petrobras, e a Magazine Luiza que você falou teve queda de 22,8%. Imagina. Então, assim, os comentaristas econômicos ficaram histéricos e esqueceram de combinar com a turma dos mercados. E teve redução do preço dos combustíveis. Mas já mal mudaram, já mudou. Você acha que não tem nada a ver com isso ainda? Vai lá. Não, a Petrobras anunciou que a partir de amanhã a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha vão ficar mais baratos, mas atenção, isso nada tem a ver com a nova política de preços, e sim com a paridade, uma vez que o preço do petróleo caiu no mercado internacional e houve também uma desvalorização do dólar. Com isso, a gasolina terá redução de 40 centavos por litro, o que representa um recuo de 12,6% nos preços. No diesel, a queda é de 44 centavos numa retração de 12,8%. O botijão de gás de cozinha teve o maior impacto. O preço vai cair R$ 8,97, o que representa uma queda de 21,3% no botijão de 13 quilos. Com esses novos valores, o diesel e a gasolina estão nos menores preços desde agosto de 2021. É isso. A queda, veja só, a queda dos combustíveis aí tem a ver com o regime da paridade. Por quê? Você tem a combinação de queda do barril com a valorização do real, portanto, desvalorização do dólar no período, não é?
Esse ainda é uma formação de preço no modelo antigo, que fique claro. Agora, no futuro, ó, vai se levar em conta, sim, barril, dólar, mas não só, também o desempenho da própria empresa. E aí, as bolsas não ficaram histéricas como alguns comentaristas, porque perceberam que ninguém vai atacar o caixa da empresa. Isto é só uma mentira, isso é só, insisto, coisa da direita histérica. O Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, falou, põe direto o vídeo aí, vai lá. E nós vínhamos trabalhando para que as empresas petroleiras do Brasil, e a Petrobras é a maior delas, pudessem ter uma referência no preço interno dos combustíveis. Nada mais se tornando do que, naturalmente, o que estabelece o mundo, que é a competitividade nos preços de forma natural e não amordaçada, como eu disse, que era pelo PPI. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores, e a Petrobras de forma alguma vai deixar de ser atrativa para os investidores, pelo contrário, agora nós vamos construir, eu tenho certeza que com essa política da nova diretoria, nós vamos manter uma empresa perene, uma empresa que não vai ser só vendedora de óleo cru, uma empresa que vai ter uma estratégia de investimento para que ela se torne, sim, atrativa para os investidores que querem investir de longo prazo e com segurança numa empresa séria e comprometida com o Brasil. Tá aí, né? Vamos ver. Agora, falta a gente conhecer detalhes. Vamos para 11, meninos. A redução dos combustíveis impactando na inflação. Vai lá. As reduções dos combustíveis podem ter um impacto de 0,27 ponto percentual na inflação de maio e outra queda de 0,27 ponto percentual em junho. Os dados são da jornalista Miriam Leitão, depois de análise do economista André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Na visão dele, a queda anunciada pela Petrobras na gasolina será de fato de 8,5% aos consumidores. Ele explica os detalhes, aspas para ele. Considerando que a gasolina pesa 5% no IPCA, isso deve gerar um impacto de 0,40 ponto percentual para baixo no IPCA. Como já estamos no dia 16 de maio, 0,20 ponto percentual vem captado no IPCA de maio e os outros 0,20 ponto percentual em junho. Vai ajudar a assegurar os números do IPCA nesses 2 meses por conta do peso da gasolina, que é muito elevado. Agora, Isso, tá bom. É isso. Então, vai ter, sabemos já, um impacto na inflação. Impacto, obviamente, positivo no sentido de reduzir a inflação. Agora, o Vale Bene falou, oba, então aí acho que vão derrubar juros. Calma, Vale Bene, o coração do nosso presidente do Banco Central é mais duro que o coração do faraó, como você sabe, né? Lembrando sempre que aquele faraó, no fim das contas, a coisa não deu boa para ele, né? A gente sabe.